Nos primórdios da criação, antes que o homem caminhasse sobre a terra, havia uma ordem celestial estabelecida. O céu era um lugar de paz, harmonia e luz. Ali, Deus reinava absoluto, cercado por miríades de seres celestiais. Entre eles, destacava-se um anjo de beleza incomparável e de poder inimaginável, Lúcifer, cujo nome significava portador da luz. Ele era o querubim ungido, criado com perfeição e moldado pela sabedoria divina. Seus trajes brilhavam como pedras preciosas, e suas asas, feitas de luz pura, refletiam o esplendor do Criador. Entre os anjos, ninguém se comparava a Lúcifer em majestade e poder. Lúcifer não era apenas belo, mas também exercia uma função de enorme responsabilidade. Ele andava sobre o Monte Santo de Deus, próximo ao trono divino, liderando louvores e glorificando o nome do Altíssimo. Sua música preenchia os céus, e sua voz ressoava com uma melodia celestial, levando os outros anjos a adorarem a Deus. Lúcifer era um líder entre os seres angelicais, conhecido por sua sabedoria e seu discernimento. Todos os anjos o admiravam, e ele caminhava em meio ao fogo resplandecente, símbolo de sua posição elevada e de sua proximidade com Deus. Ele havia sido dotado com tudo que alguém poderia desejar. No entanto, a perfeição de Lúcifer não era apenas exterior. Ele foi criado com liberdade e capacidade de escolher. Deus, em sua infinita sabedoria, deu a Lúcifer uma grande responsabilidade, juntamente com o livre-arbítrio. No início, Lúcifer usava sua liberdade para servir a Deus com devoção e humildade. Ele se deleitava em sua posição e sentia-se honrado por estar tão próximo do Criador. Mas, ao mesmo tempo, a glória e o poder que ele possuía começaram a despertar nele uma inquietação interna, uma insatisfação sutil que crescia silenciosamente, ainda imperceptível. Essa inquietação se instalou de forma discreta, quase imperceptível. Ainda que Lúcifer continuasse a liderar os louvores e a cumprir seus deveres, em seu íntimo, uma pergunta começou a surgir: por que não eu? Ele era tão próximo de Deus, tão glorioso, tão poderoso. Por que, então, ele não poderia ser como o Altíssimo? Por que ele não poderia ter o trono para si? Embora fosse perfeito em sabedoria e beleza, o orgulho começou a brotar lentamente em seu coração. Lúcifer não revelou seus pensamentos imediatamente, mas dentro de si, algo estava mudando. Lúcifer, envolto em sua beleza e poder, começou a sentir algo novo em seu ser. Era uma sensação diferente, um pensamento que surgia de maneira sutil e discreta. No início, ele nem compreendeu a natureza daquele sentimento, mas conforme os dias no céu passavam, aquela ideia crescia em sua mente. A perfeição que ele carregava parecia justificar seus novos pensamentos. Ele era glorioso, o anjo mais belo e poderoso do céu. Não havia ninguém acima dele, exceto o próprio Deus. Por que devo ser o segundo? Ele se perguntava silenciosamente. O orgulho, uma emoção até então desconhecida no céu, começava a enraizar-se profundamente no coração de Lúcifer. O orgulho não se manifestou de imediato como uma rebelião. A princípio, Lúcifer manteve seu comportamento, continuando a liderar louvores e a cumprir suas responsabilidades celestiais. Ele ainda brilhava com esplendor, e ninguém, exceto ele, sabia do que se passava em seu íntimo. No entanto, cada vez que olhava para o trono de Deus, a pergunta ressoava mais forte: por que ele não eu? O pensamento de que ele também poderia ser adorado começou a dominar sua mente. A harmonia do céu parecia desvanecer aos poucos em seu coração. O que antes era satisfação em servir, agora se tornava um desejo de ser servido. Os outros anjos continuavam a reverenciar Lúcifer, sem perceber a inquietação que o consumia. Ele era admirado por sua sabedoria, por sua liderança, por sua proximidade com o Criador. Contudo, Lúcifer começou a se sentir cada vez mais distante do propósito pelo qual fora criado. Ele começou a olhar para si mesmo com adoração, algo que antes era reservado exclusivamente a Deus. Eu sou glorioso, pensava, eu sou digno demais. A partir desse momento, o amor que ele tinha por Deus começou a ser substituído por um desejo ardente de ter mais, de ser mais. A sombra do orgulho se espalhava lentamente. Conforme o tempo passava, Lúcifer se isolava mais em seus pensamentos.
As músicas de louvor que ele liderava pareciam perder seu sentido. Ao invés de adorar a Deus, ele se perdia em visões de si mesmo no trono. A ideia de que ele poderia governar o céu, de que os anjos poderiam seguir suas ordens, tornou-se cada vez mais irresistível. Ele sabia que não poderia expressar isso abertamente ainda, mas a semente estava plantada. E agora, o orgulho florescia dentro de si como uma chama crescente. Lúcifer não seria mais o portador da luz, mas aquele que traria as trevas da rebelião ao céu. À medida que o orgulho de Lúcifer crescia, ele começou a espalhar suas ideias para alguns dos anjos mais próximos. Suas palavras eram sutis, e ele não apresentava diretamente sua ambição. Ao invés disso, falava de uma nova visão, de um caminho alternativo onde os anjos poderiam ser livres para buscar seu próprio poder, em vez de seguirem eternamente os planos de Deus. Alguns anjos o escutavam com admiração, fascinados por sua sabedoria e carisma. Eles confiavam nele. Como poderiam suspeitar que o portador da luz poderia estar semeando a escuridão? Pouco a pouco, as dúvidas começaram a se espalhar pelos corações dos anjos que antes viviam em perfeita harmonia. Lúcifer, agora mais ousado, começou a falar abertamente sobre suas aspirações. Por que deveríamos nos curvar eternamente diante de Deus? Ele perguntava. Por que não podemos governar o céu juntos? Temos poder, temos sabedoria. Deus nos criou para sermos gloriosos, mas nos restringe, mantendo-nos sempre abaixo dele. As palavras de Lúcifer começaram a encontrar eco em alguns anjos que compartilhavam de sua inquietação. Estes anjos, seduzidos pelo poder e pelas promessas de liberdade, começaram a seguir Lúcifer em segredo. O céu, outrora um lugar de unidade perfeita, agora começava a se dividir. O plano de rebelião de Lúcifer estava se formando. Enquanto Lúcifer organizava secretamente seus seguidores, ele observava o trono de Deus com desejo cada vez mais ardente. Ele acreditava que sua hora estava chegando, e que logo tomaria o lugar de Deus como verdadeiro governante do céu. Ele se via liderando uma nova ordem, onde ele, Lúcifer, seria exaltado por todos os anjos. Para ele, Deus já não era o Criador soberano, mas um obstáculo ao seu direito de governar. A mente de Lúcifer estava consumida por esse pensamento, e a rebelião que ele arquitetava estava cada vez mais próxima de se manifestar. Porém, mesmo diante da crescente rebelião, Lúcifer não revelou totalmente seus planos. Ele sabia que precisaria do apoio de uma grande parte dos anjos para desafiar Deus. Sua astúcia era tamanha que, enquanto semeava dúvidas, mantinha a aparência de lealdade perante muitos. Aos poucos, mais e mais anjos se juntavam ao seu lado, sem perceberem o perigo de suas escolhas. Lúcifer acreditava que, quando o momento chegasse, ele teria força o suficiente para tomar o céu para si. Ele aguardava apenas a oportunidade certa para agir e iniciar a rebelião celestial. O momento tão aguardado por Lúcifer finalmente chegou. Com seus seguidores ao seu lado, ele decidiu que era hora de confrontar Deus diretamente. O céu, que antes era cheio de louvor e adoração, começou a sentir uma mudança na atmosfera. Lúcifer, agora cercado por uma legião de anjos que o apoiavam, ergueu-se com ousadia. Ele marchou com confiança em direção ao trono de Deus, suas asas batendo como o som de um trovão no firmamento celestial. A rebelião, que até então estava oculta nas sombras, se revelava em plena luz. Lúcifer estava pronto para desafiar o Criador. Ao chegar diante do trono, Lúcifer se apresentou com uma postura imponente. Ele olhou para Deus sem medo e, com uma voz firme, declarou sua intenção. Eu não servirei mais. O trono deveria ser meu, e governarei o céu com meus irmãos ao meu lado. Sua voz ecoou pelas esferas celestiais, e os anjos, até aqueles que ainda não haviam se rebelado, ficaram em choque. O céu inteiro aguardava a resposta de Deus. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Mas Lúcifer não recuou. Ele acreditava que seu poder e seus seguidores eram suficientes para tomar o trono por força. Deus, sereno e majestoso, ouviu as palavras de Lúcifer sem se abalar. Seu olhar era cheio de tristeza, mas também de justiça.
Ele olhou para o anjo que um dia fora o mais brilhante de sua criação e respondeu: Tu foste perfeito em teus caminhos, até que o orgulho te corrompeu. Agora, tentarás elevar-te acima de mim, mas serás lançado para baixo, para o abismo. A voz de Deus, embora calma, ressoou como um trovão, e naquele momento, os céus estremeceram. As palavras de Deus marcaram o início da batalha mais devastadora que o céu já presenciaria. Lúcifer não se renderia facilmente. Com as palavras de Deus ainda ecoando no céu, Lúcifer e seus seguidores, agora sem máscaras, prepararam-se para a guerra. O som das trombetas celestiais ecoou, e os anjos fiéis a Deus se posicionaram para defender o trono. A luz do céu começou a se dividir, de um lado, a glória divina, e do outro, o brilho distorcido de Lúcifer e seus anjos caídos. A rebelião havia começado. Lúcifer acreditava que poderia vencer, que seu poder e o apoio de seus seguidores seriam suficientes. O céu, antes um lugar de perfeita paz, agora seria o palco de uma guerra cósmica. O som das trombetas ecoou por todo o céu, sinalizando o início da guerra mais devastadora que já existiu. Anjos armados com espadas de luz se posicionaram de ambos os lados. De um lado, Lúcifer e seus seguidores, anjos que já foram de imensa glória, mas agora envoltos em uma aura de escuridão e orgulho. Do outro, o exército de Deus, liderado pelo arcanjo Miguel, cujas asas resplandeciam com o poder divino. As tensões eram palpáveis. O céu, que sempre foi um lugar de paz, agora era um campo de batalha. O primeiro confronto aconteceu em um estrondo que reverberou por todas as dimensões. Espadas de luz se chocavam enquanto as legiões de anjos se enfrentavam. Lúcifer lutava com uma fúria incomparável, movido pelo desejo de tomar o trono que acreditava ser seu. Ele enfrentava diretamente Miguel, o general das hostes celestiais. Cada golpe entre os dois reverberava no cosmos, como um duelo entre forças primordiais. Miguel, cheio de autoridade e poder, lutava com a força de Deus a seu lado. Mas Lúcifer era um adversário formidável, cuja astúcia e força o tornavam um oponente à altura. A batalha era brutal, e o céu parecia pender entre luz e escuridão, enquanto os anjos caídos lutavam para dominar a criação. No entanto, à medida que a guerra avançava, ficou claro que a força do exército de Deus superava a de Lúcifer e seus seguidores. Apesar de sua rebeldia e poder, os anjos que haviam escolhido seguir Lúcifer começaram a perder força. O brilho de suas asas começou a se apagar, e o peso de sua decisão de se rebelar contra o Criador começou a tomar seu devido efeito. Muitos deles, embora ainda lutassem, perceberam que estavam fadados à derrota. A batalha que Lúcifer havia iniciado não terminaria como ele esperava. A luz de Deus prevaleceria. Por fim, após um longo e devastador conflito, Lúcifer e seus anjos foram derrotados. Miguel, com a autoridade divina, tomou o controle da situação e, com um comando, os anjos rebeldes foram lançados para fora do céu. Caíram como estrelas que perdiam seu brilho, lançados para a escuridão. O céu, agora limpo da rebelião, voltou à sua glória, mas as marcas da batalha permaneceram. Lúcifer, aquele que um dia havia sido portador da luz, foi lançado nas profundezas, onde ele e seus seguidores enfrentariam as consequências de sua traição. Lúcifer e seus anjos caíram do céu como relâmpagos em meio à escuridão, lançados para fora da presença de Deus. Eles foram banidos para as profundezas, longe da luz divina. Ao cair, o brilho que um dia emanava de Lúcifer desapareceu completamente, e as profundezas do abismo o envolveram. A vastidão do inferno, que ele e seus seguidores agora habitavam, era um reflexo de sua própria rebelião. As correntes invisíveis de orgulho e ambição que o haviam consumido tornaram-se as correntes literais que o prenderiam para sempre naquele lugar. Ele, que outrora brilhara como a estrela da manhã, agora era a própria personificação da escuridão e do vazio. Lúcifer, cheio de ódio e dor pela derrota, observava o abismo que agora chamava de lar. Seu orgulho ferido o impediu de se arrepender, e, em vez disso, ele jurou vingança. Se não posso ter o céu, dominarei este lugar de trevas, e arrastarei comigo todos os que eu puder. Este será o meu reino, e eu reinarei sobre o caos. Seus seguidores, embora derrotados, continuaram a adorá-lo como seu líder. A queda deles foi a consequência direta de suas escolhas,
e agora eles partilhavam do destino sombrio de Lúcifer. O abismo se tornava o lar de uma legião de anjos caídos, cada um consumido pela amargura e pelo arrependimento. O inferno, com suas vastas planícies desoladas e montanhas de fogo, tornou-se o cenário onde Lúcifer planejou sua vingança. Ele sabia que não poderia mais desafiar Deus diretamente, mas decidiu corromper a criação. Se eu não posso governar o céu, então destruirei a obra-prima de Deus. Farei da humanidade a minha arma. O inferno rugia com as ambições sombrias de Lúcifer. Ele desejava corromper o homem, o ser criado à imagem e semelhança de Deus. A partir desse momento, ele se dedicou a tentar a humanidade, com o objetivo de distorcer e arruinar tudo que Deus amava. Assim, o novo propósito de Lúcifer foi selado. Enquanto a paz retornava ao céu, Lúcifer caminhava entre as chamas de seu reino de trevas, planejando como arruinar a criação divina. Seus anjos caídos, agora seus demônios, seguiam suas ordens com fervor, prontos para a próxima fase da guerra contra Deus. Não seria mais uma batalha de espadas, mas uma guerra de corações e mentes, uma guerra que Lúcifer travaria contra a humanidade e sua salvação. O que começou com uma rebelião celestial agora se transformaria em uma guerra espiritual pela alma da humanidade. Enquanto Lúcifer tramava no abismo, Deus iniciou a criação de sua obra-prima e a humanidade. Feitos à imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva foram formados com pureza e perfeição, colocados no jardim do Éden, um lugar de beleza inigualável. O céu observava com admiração enquanto Deus caminhava entre sua criação, abençoando-a com vida e propósito. O Éden era um paraíso de harmonia, onde homem e mulher viviam em comunhão perfeita com Deus e a natureza ao seu redor. Entretanto, a sombra da rebelião ainda pairava, pois Lúcifer, agora conhecido como Satanás, observava de longe, esperando o momento certo para agir. A inveja e o ódio de Satanás aumentavam à medida que ele via o amor de Deus pela humanidade. Ele, que outrora havia sido o mais glorioso dos anjos, não suportava ver criaturas mortais desfrutarem da presença e da comunhão com o Criador. Satanás sabia que, para alcançar sua vingança, deveria destruir o vínculo entre Deus e o homem. Ele observou pacientemente o jardim, estudando Adão e Eva, esperando por uma oportunidade de interferir. A semente da tentação começou a se formar em sua mente, e ele decidiu usar sua astúcia para enganar o homem e a mulher, os fazendo duvidar da palavra de Deus. Disfarçado de serpente, Satanás se aproximou de Eva, que estava perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Com uma voz suave e sedutora, ele começou a plantar dúvidas no coração da mulher. Deus realmente disse que não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Perguntou ele, iniciando sua insidiosa estratégia. Eva respondeu que podiam comer de todas as árvores, exceto daquela, pois morreriam se o fizessem. Satanás, com astúcia, rebateu: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. A dúvida e a curiosidade tomaram conta de Eva. Cedendo à tentação, Eva pegou o fruto e comeu. Em seguida, ofereceu a Adão, que também comeu. Imediatamente, seus olhos se abriram, mas em vez da sabedoria divina que Satanás prometera, eles perceberam sua nudez e sentiram vergonha. O vínculo puro e inocente que tinham com Deus foi quebrado. Eles se esconderam, temerosos da presença divina, pois sabiam que algo terrível havia acontecido. A queda do homem havia começado, exatamente como Lúcifer planejara. Ele havia conseguido o que desejava e afastar o homem de Deus, criando uma barreira de pecado entre a humanidade e o Criador. Quando Deus veio ao jardim do Éden após a queda, Adão e Eva tentaram se esconder, mas a voz divina ecoou pelo paraíso: e onde estão vocês? Tremendo de medo e vergonha, Adão respondeu: ouvi tua voz no jardim, e tive medo, pois estava nu, e me escondi. Deus, sabendo da transgressão, questionou: quem disse que vocês estavam nus? Comeram da árvore da qual ordenei que não comessem. A verdade veio à tona, e a confiança que antes existia entre Deus e o homem foi destruída. Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. O primeiro ato de desobediência trouxe a devastação que Lúcifer desejava. Deus então pronunciou o julgamento sobre cada um. A serpente,
Ele disse: por ter feito isso, serás maldita entre todos os animais. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Depois, se voltou para a mulher: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão, ele disse: e maldita é a terra por tua causa, com sofrimento obterás dela o teu sustento todos os dias da tua vida. Do suor do teu rosto comerás o pão, até que retornes ao pó, pois dele foste formado. No entanto, no meio desse cenário de dor e separação, Deus também ofereceu uma promessa. Ele falou à serpente sobre um futuro em que o descendente da mulher esmagaria sua cabeça, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a primeira profecia da redenção, o prenúncio da vinda de um Salvador que restauraria o que havia sido perdido no Éden. Apesar do pecado, Deus não abandonou sua criação. A queda não seria o fim, mas o começo de um plano divino de salvação. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, impedidos de acessar a árvore da vida. Deus colocou querubins com espadas flamejantes na entrada do jardim, guardando o caminho para a árvore da vida. A humanidade, agora separada de Deus pelo pecado, enfrentaria a morte e o sofrimento. Contudo, mesmo fora do Éden, a promessa de redenção permanecia. O plano de Deus, embora misterioso naquele momento, era claro: um dia, a humanidade teria a chance de retornar à comunhão com o Criador. E assim, a batalha entre Lúcifer e Deus passou a ser travada não apenas nos céus, mas também nos corações e nas almas dos homens. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre as histórias da Bíblia e os mistérios por trás delas, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe seu comentário com suas dúvidas, e fique atento para mais conteúdos impactantes como este. Que Deus abençoe sua jornada de fé, e até o próximo vídeo no Histórias Bíblicas.